Trabalhar de domingo a domingo, ter acesso à sua propriedade de péssima qualidade, luz instável de péssima qualidade, dificuldade ao acesso de água tratada e de boa qualidade, além da insegurança. E os corretores de imóveis rurais vão me odiar com tudo que eu vou falar, além de todos esses pontos que já foram falados no primeiro vídeo do nosso canal. Quer aprender mais? Vem comigo no vídeo de hoje. Bom, nós resolvemos trazer no vídeo de hoje 11 motivos, e até podemos apresentar mais de 11, para que você que decidiu vir morar aqui no interior, repense, reavalie, ou mesmo se vai vir, venha preparado. E um dos motivos está aqui. Esse é o nosso cavalo das lidas diárias. Ele foi picado por uma cobra peçonhenta. Aqui no Rio Grande do Sul as cobras do gênero jararaca são muito comuns, e nessa época de muito calor elas acabam entrando em contato e os encontros são inevitáveis. E esse nosso amigo aqui, esse companheiro das lidas diárias, foi picado, e a gente acreditava até, inclusive, que ele não ia sobreviver. Tamanha a destruição do tecido que foi e o local da picada que foi na cara dele. É um cavalo muito manso, bom de lida, e que nós utilizamos para fazer o manejo com o gado principalmente. E aí é um ponto importante para você que está pensando em vir aqui para o interior. Os animais peçonhentos vão ser um problema para você, independente se você vai vir para uma chácara pequena, grande ou mesmo um sítio ou fazenda. E não só para você, vai ser para você, para os seus familiares e também para todos os animais que vão estar presentes aí na tua propriedade. Além das cobras, é claro, as cobras não são os únicos animais peçonhentos. Nós vamos ter também aranhas, escorpiões e o pior de tudo, pessoal, um inimigo quase que invisível e que realmente torna a nossa vida um tanto quanto complicada, principalmente durante as tardes quentes aqui de verão. Nós chamamos aqui de borrachudo. Se você conhece por outro nome, deixa aí para nós nos comentários. É um mosquito pequeno, sugador de sangue, ele irrita não só nós, seres humanos, mas também os animais. E além do borrachudo, nós temos o pernilongo, que infesta aí principalmente nos períodos de seca ou de muita chuva. Eles infestam as instalações, principalmente onde você tem ausência de vento e da presença do sol, causando irritação para os animais e também desconforto para quem trabalha. Veja aqui, ó, estou de manga comprida justamente para isso, e isso é um ponto importante, o fardamento. Nós vamos mostrar aqui bota também, independente do que você for fazer. No meio rural não vai ter muito que você se livrar não, ó. Chapéu por causa do sol, e aí tanto o chapéu de pescador como o chapéu de palha você vai precisar. A incidência de câncer de pele é muito alta e você tem que ficar atento e se prevenir a essas doenças que são facilmente preveníveis, né, com o uso de protetor e também de roupas de proteção. Mas muito bem, fique atento a esse ponto. Animais peçonhentos vão ser um problemão para você, e aí cuide o local que você vai fazer a aquisição da sua chácara. Existem locais que tem mais predisposição ao encontro desses animais, e existem locais óbvios que vão ter uma redução um tanto significativa. Basta a você fazer uma pesquisa e escolher um local mais adequado. Mas fica o alerta. Eu vou contar uma história para vocês agora, enquanto nós vamos lá para o piquete dos ovinos, é de que muitos dos municípios, e aqui a realidade nossa é a seguinte, nós não temos nos postos de saúde o soro antiofídico para os humanos. E isso se torna, claro, um problemão quando a gente fala de picadas de cobras peçonhentas. Então tu imagina, eu estou a 70 quilômetros de distância da próxima cidade que possui soro nos postos de saúde. Então se você for comprar uma chácara aí no interior, verifique a distância de uma cidade que tenha em estoque o soro antiofídico e que possa te atender em caso de picada, não só da jararaca, mas também de cascavel. Aqui no Rio Grande do Sul faziam anos que não eram relatados os casos de cascavel, e nós temos relatos de encontros na região da fronteira. Uruguaiana e Alegrete já relatam encontros com cobras do gênero da cascavel. Então isso aí é um alerta e torna a vida na propriedade um tanto preocupante, principalmente propriedades muito distantes dos grandes centros. Verifique isso. É uma nova legislação que faz com que pequenos municípios não tenham mais estoque de soros como antigamente. Verifique aí
na sua cidade, no seu município, se o seu município possui soro em estoque para atender você e sua família de picada de cobra principalmente. Bom, então eu já te dei 2 alertas aí para você se cuidar com as questões das picadas por animais peçonhentos, e a cobra, sem dúvida nenhuma, é uma das principais preocupações de quem vem trabalhar ou mesmo morar no interior. E nós também temos problemas com os escorpiões. O escorpião do gênero amarelo é o mais comum aqui no Rio Grande do Sul e estão surgindo novos relatos em função da ausência de predadores naturais e, é claro, da invasão do ser humano aos habitats naturais. O segundo ponto é a questão da dificuldade de você ter acesso a auxílio médico em casos de emergência. E aí não só em relação à questão das picadas de animais peçonhentos, você vai ter problemas também em relação a problemas de saúde tradicionais. E aí, é claro, normalmente as pessoas que decidem retornar para o meio rural, para o campo, são pessoas que já viveram, que já têm uma identidade, uma ligação com o meio rural. E aí esquecem muitas vezes que o corpo já não acompanha mais a mente, e esse é um problema bastante preocupante. Então, no sentido de que qualquer emergência médica, você vai ter mais dificuldade de ser atendido com a rapidez que você gostaria e, em muitos casos, precisaria. Então, fique atento a esses 2 pontos. E aí um outro ponto bastante importante. Você vai sofrer com a seca e você vai sofrer com as enchentes. E esse é um ponto que eu quero que você fique atento. A seca e a enchente, o mesmo excesso de chuvas, ela vai te trazer prejuízos não só nas plantações, como nas frutíferas também. Você vai ter perda na produção de frutíferas, você vai ter redução, se você produz aí leite, redução com certeza na produção de leite, a redução da produção de carne, porque tudo vem do pasto, os animais consomem o pasto ou consomem os grãos. Isso tudo é muito importante. Então, o terceiro ponto que vai fazer você reavaliar muito bem os motivos para você vir aqui para o interior, para o campo e trabalhar e viver, é essa questão. É você se programar para ter um plano B, para secas, um sistema de irrigação. E para enchente, a gente não tem muito o que fazer, a gente na verdade está na dependência da mãe natureza. Mas então, comprar uma propriedade numa localidade que não esteja sujeita a inundações ou que seja um pouco mais difícil de se chegar nessa propriedade em termos de enchentes, de alagamentos. Faça uma avaliação, veja se tem um histórico de enchentes no local e fuja desse tipo de propriedade, é claro. Bom, o pessoal colocou aqui nos comentários que do 6º ponto que eu coloquei no vídeo anterior, o abigeato, que é o roubo seguido da morte dos animais. Aqui nós temos uma pequena criaçãozinha de ovelhas, e é comum nós ouvirmos relatos e registros no rádio e mesmo na televisão de abigeatários que fazem verdadeiras atrocidades. E aí o pessoal me cobrou então em relação à segurança de você e da sua família também. É outro ponto bastante importante, e aí eu reforço que a segurança para quem está no meio rural é um ponto que faz você reavaliar o quanto você quer vir aqui para o campo. Porque hoje nós temos uma problemática no sentido de que o efetivo policial ele não consegue dar conta nem dos grandes centros urbanos. Quem dirá de nós aqui que moramos e trabalhamos no campo? Você precisa reavaliar isso com certeza. Procure localidades em que existam pelo menos um centro de referência da Polícia Militar. Aqui no Rio Grande do Sul nós chamamos de Brigada Militar. Existem comunidades que se unem e juntam forças para colocar uma viatura em policiamento, em patrulhamento. E isso ajuda a reduzir não só os abigeatos, que são os furtos dos animais, mas também o furto de maquinários. Isso acontece muito. O furto a residências com o roubo dos seus eletrodomésticos é outra coisa muito comum também. Os arrombamentos, você vai sair, vai para a cidade fazer compras para os animais ou mesmo mantimentos aí para a sua propriedade, e ao retornar a grande surpresa é que você vai ter o seu imóvel arrombado. Isso é bastante angustiante, traz uma sensação horrível, uma sensação de invasão da nossa privacidade, e é uma coisa que acontece com bastante frequência. E além disso, nós temos também casos mais graves, além de roubo de maquinários, roubo de insumos agrícolas, sementes, defensivos, herbicidas, inseticidas, tudo isso que tem valor para quem não quer trabalhar e quer fazer
do roubo o seu meio de sobrevivência. Então temos esses problemas também aqui no campo. E somado a isso, nos casos mais graves, nós temos aqui na nossa região, nós temos um município aqui pertinho, em que nós tivemos relatos no ano passado de cárcere privado, sequestro e, infelizmente, com o fim trágico de um dos membros da família. Então, além de roubarem, além de fazerem atrocidades com os animais, ainda nós estamos sujeitos a termos um final não tão feliz na nossa propriedade e no nosso cantinho aqui que a gente considera o nosso sonho. Então fica o alerta em relação à segurança não só dos animais, que é o que eu coloquei no outro vídeo, mas também da sua família e de quem está aí vivendo com você, da sua propriedade e de tudo que você tem e lutou para conquistar. Bom, e se você está me assistindo, eu vou tirar o chapéu aqui para dar uma refrescada na cabeça, porque o calor está escaldante, nós estamos com temperaturas superiores a 40 graus. E eu acredito que vocês aí que estão me assistindo também, o verão está sendo bastante quente. E aí vem um ponto bastante importante que eu vou colocar no vídeo de hoje. Você que está me assistindo aí, e como eu nasci, cresci, sou filho, neto de colonos, numa época que falar que você era neto ou filhos de colono era feio. Hoje dá até um certo status tu falar que é do agro, do negócio, né? Mas houve uma época em que falar que você era do interior e que era filho de colonos, neto de colonos, não era tão agradável como é hoje. E se você é dessa geração, deixa nos comentários aí. Eu quero falar para você que não teve contato com o meio rural e que está pretendendo vir se aposentar e morar aqui. Esse é um ponto bastante importante que nós não abordamos no outro vídeo e que eu tenho que dividir com você. O meio rural, ele exige de você um certo conhecimento, não só do calejamento do trabalho, que foi colocado no vídeo anterior, e diferentemente do que muitos colocaram que na cidade tem trabalho, é óbvio que tem, mas o trabalho aqui no meio rural é de domingo a domingo, muito diferente da maioria das pessoas que trabalham como CLT e que pelo menos tem um dia da semana aí de descanso. Aqui não vai haver nenhum dia de descanso, salvo se você não quiser, né? Se você não quiser, você não vai parar. Aí só para se você quiser parar para descansar mesmo. Senão você vai trabalhar de domingo a domingo. Ou não vai trabalhar. Se você não trabalhar, você vai pagar alguém. E aí temos um outro problema que a gente vai abordar um pouquinho adiante. Você vai ter problemas em entender as rotinas de manejo, gastos de medicamento com os animais, volume de produção. Tudo isso vai ficar na mão de uma pessoa que você está considerando aí de sua maior confiança. Então, se essa pessoa não for bem selecionada, o prejuízo é quase que garantido, porque os gastos com medicamentos, os gastos com sementes, os gastos com equipamentos de roçada, por exemplo, lâminas, fios, combustível, tudo isso, se essa pessoa não for confiável, você vai pagar em dobro ou mais. Então, a falta de experiência na vivência das rotinas diárias vai ser um grande problema para você e para sua família. Vai te aumentar os custos e vai fazer que, com o tempo passando, a atividade se torne cada vez menos rentável. E aí um outro ponto bastante importante. A falta de experiência vai poder trazer você aqui para o campo e se você não tem uma renda primária, ou seja, um ganho da sua aposentadoria ou mesmo de alguma outra situação financeira, de um aluguel que você tenha como uma renda para você sobreviver ou complementar a sua sobrevivência aqui, isso vai te trazer problemas, porque viver do campo não é tão simples assim. Nós temos inclusive um vídeo mostrando como você pode ganhar dinheiro com a criação de ovinos e eu também vou deixar esse vídeo fixado na descrição desse vídeo daqui. Se está gostando do conteúdo, já deixa um like, compartilha com aquele amigo teu que está pensando em morar no interior, no campo, e que está em dúvida e precisa de uma orientação. Compartilha com ele lá. Bom, nós estamos entrando aqui no pomar e eu vou mostrar para vocês um sexto problema. Nós já falamos de 5 problemas. Você está pensando em adquirir um sítio, produzir frutas de forma orgânica, frutas, hortaliças, enfim, né, o que você tiver em sua mente. E aí você vai se deparar com isso, tá? Você vai ter produções e você vai ter um problema que muitas vezes em escala comercial você não vai conseguir resolver. E aí entra esse sexto problema, que é, sem dúvida nenhuma, as pragas. Nós falamos dos inconvenientes relacionados às cobras, aranhas, escorpiões, mosquitos, enfim,
Mas aqui, para produzir frutíferas ou mesmo as suas hortaliças, você vai precisar adotar estratégias como barreiras verdes com capim-elefante, como a gente adota aqui, em ambos os lados, né? Isso aqui está relacionado muito ao sétimo fator, que eu já vou falar para vocês. Mas o que eu queria dizer para vocês é que os gastos com defensivos agrícolas vão ser gigantescos. E se você pretende fazer do seu sítio ou da sua chácara um lugar abençoado em que você não vai usar defensivos e venenos, tenha cuidado. Você vai com certeza ter problemas nesse sentido. As produções orgânicas hoje elas são bastante difíceis de serem conseguidas numa escala comercial. Então já te passo de antemão. Soluções caseiras para uma ou duas plantas é uma coisa. Agora, você cuidar de um pomar gigantão como esse daqui, com soluções caseiras, e não sofrer com o ataque das pragas, é outro problema. Então, prepare o seu bolso e o seu espírito se você vai querer fazer da sua propriedade um lugar de comércio, de renda, de dinheiro, e pense e reavalie muito bem se você vai conseguir isso de forma orgânica e sustentável, sem o uso de herbicidas ou agrotóxicos. Bom, um outro ponto que eu queria falar para vocês, e que eu acabei deixando para falar agora, é que além do uso dos herbicidas e dos inseticidas, você vai sofrer com um problema se você pensar em adquirir uma propriedade pequena, principalmente se ela estiver sendo rodeada por uma propriedade maior, bem maior que a sua. As grandes propriedades, elas aplicam venenos em escala muito grande, em escala comercial, com uso de maquinário pesado, tratores e aplicadores de herbicidas e inseticidas, de uma maneira que as derivas, e se você nunca ouviu falar disso, as derivas são aquelas aplicações em que você vai ter problemas que não são seus, mas que vão acabar acometendo as suas plantações. E por isso que a gente optou por uma barreira grande como essa daqui de capim, toda ao redor do nosso pomar, para fugir das derivas. Então você vai ter problemas com o veneno que vem da propriedade do teu vizinho. As derivas vão trazer herbicidas ou inseticidas e vão causar problemas. Aqui nós temos principalmente os problemas na macieira e nas videiras, que são bastante sensíveis com o uso de pesticidas nas propriedades vizinhas. E aí outro ponto é a questão dos ventos. Então tenha cuidado se você for adquirir uma propriedade para você se divertir, ter o seu oásis, o seu paraíso. Cuidado se a sua propriedade estiver englobada e estiver rodeada por outras grandes propriedades. Aqui a propriedade possui 42 hectares na estrutura principal e mais 18 para a criação do gado numa estrutura secundária. E nós estamos rodeados por terras de grandes fazendeiros. E isso dificulta em muito a produção orgânica de produtos, frutas, hortaliças que a gente, na verdade, precisa mesmo colocar em estufa. Tá? A gente aproveita todos os espaços aqui, é um espaço que está sendo aproveitado para a criação de ovinos, está consorciado, e você deve fazer o mesmo aí, certo? Reavalie muito bem esse sétimo ponto. As derivas podem se tornar um pesadelo se você está pensando em ter um pomar de frutas ou mesmo uma grande estrutura de hortaliças aí e quer produzir de forma orgânica. Reavalie muito bem isso. Muito bem, nós vamos entrar no oitavo ponto do nosso vídeo e tenho certeza que muitos de vocês sofrem com isso. Nós não sofremos esse problema aqui, que são as pequenas chácaras que são produzidas, fracionadas por produtores que tinham uma propriedade maior, fracionam e vendem pequenos terrenos com 1000 metros, 2000 metros, enfim. Nós falamos no vídeo anterior que para você ter uma chácara, você vai precisar aqui no Rio Grande do Sul de 2 hectares. Só dessa maneira você vai conseguir o bloco do produtor. Então qualquer coisa abaixo de 2 hectares é uma fração de terra e não uma chácara aqui para nós. E aí o problema que você vai ter vai ser o seguinte, eu vou parar na sombra para a gente poder conversar, é que muitas pessoas estão fracionando terras e alugando para temporada. Existem sites de aluguéis de finais de semana e você vai ter chácaras uma grudadinha da outra. E aí o pesadelo acontece. Se você tiver o azar
de comprar essa fração de terra e ter a infelicidade de ter vizinhos temporários aí, o pesadelo só vai começar. Você vai ter finais de semana intermináveis com bagunças, gritarias, som alto, pessoas que vêm para o interior para infernizar a vida dos outros. E esse é um fator bastante importante e que muitos não falam. E aí me desculpem os corretores de imóveis, os rurais principalmente, que vão odiar o meu vídeo e vão dar dislike, mas infelizmente essa é uma realidade, certo? Fazer essas vendas fracionadas de pequenas propriedades torna a vida de quem já morava no campo um inferno e de quem está pensando em vir morar também. Fique muito atento quando você for olhar uma propriedade para adquirir, se essas propriedades na volta não servem para aluguéis de temporada, ou mesmo que não sejam de aluguéis de temporada, a junção de muitas pequenas propriedades na volta podem tornar o teu sossego um pesadelo. Fique atento a isso. Bom, no vídeo anterior a gente falou sobre a dificuldade de acesso, estrada de chão ruim como essa daqui, vai ser uma realidade para muitos produtores, não vai ter asfalto ou mesmo pavimento, calçamento. E aí entra o nosso nono ponto, que são as questões de logística, tanto para você quanto para os produtos da sua propriedade. Ou seja, se você está pensando em ter um sítio e produzir queijo, salame, ter uma pequena agroindústria, um laticínios, e fazer ou mesmo vender as verduras e frutas e fazer disso uma renda, tenha muito cuidado ao adquirir qualquer tipo de propriedade. Essa propriedade ela pode estar num local de difícil acesso, em que você vai ter dificuldade para escoar as tuas frutas e os produtos dos teus animais aí também. Isso pode trazer prejuízo ou mesmo desestimular você ao longo do tempo. Então, logística, acesso. Você decidiu comprar... Olha o vento aí. Você decidiu comprar uma propriedade e quer morar nessa propriedade, reavalie muito bem isso. A logística é um fator muito importante e que pode fazer você ficar ou mesmo desanimar da sua propriedade. Bom, e o nosso 10º ponto aí de avaliação por você que está pensando em vir morar para o interior, pode ser que não seja específico para você, se você for aposentado, já criou seus filhos e veio descansar aqui no interior, mas se você, assim como eu, tem filho em idade escolar, esse vai ser um ponto bastante estrangulante no sentido de se manter no meio rural. A falta de escolas e de qualidade são 2 pontos que a gente precisa avaliar. As escolas do meio rural, além de serem precárias e de terem muitas vezes apenas uma professora, um professor ensinando para diversas turmas em níveis diferentes de educação, o que torna a educação, que por si só já é um desafio para os nossos queridos professores, tão pouco valorizados. E aí o meu muito obrigado a todos os professores que estiverem me assistindo, filhos, parentes, meu muito obrigado a todos eles que são verdadeiros mestres, nos ensinam, nos tornam pessoas melhores e são verdadeiramente, na maioria dos casos, mal remunerados. Eles, na verdade, sofrem ainda mais tendo que dar aula nas escolas do interior. Escolas precárias, sem estrutura, longe da maioria das pessoas, e aí você vai precisar ou levar seus filhos ou ter um transporte escolar com uma Kombi, uma van ou um ônibus. Esse é um ponto que você precisa avaliar com bastante cautela se você tem filhos pequenos. Muito cuidado. Bom, e para nós finalizarmos o nosso vídeo, já que as temperaturas estão realmente escaldantes, eu retornei aqui para a nossa mangueira, onde o nosso cavalo está sendo cuidado. Ele foi casqueado hoje pela manhã, para dizer para vocês o nosso 11º ponto aí de avaliação por vocês que estão pensando em vir morar no interior ou mesmo já estão morando no interior e estão reavaliando a possibilidade de ficar ou de deixar. É a questão da sucessão familiar. Esse é um problema crônico que é enfrentado por muitos produtores. Eu já atendi muitos produtores quando trabalhei na prefeitura junto com a Emater aqui do Rio Grande do Sul, e a sucessão familiar é um desafio por diversas questões. Não só as familiares do patriarca
ou da matriarca da família, que muitas vezes acaba não fazendo a sucessão, não transferindo para os filhos o poder de começar a tomar as decisões e de dar sequência na propriedade. Mas de outros problemas relacionados ao primeiro vídeo que eu deixei fixado no primeiro comentário desse daqui, que são os relacionados às comodidades que nós temos no meio urbano, que muitas vezes a gente não encara como sendo as comodidades do mundo moderno, mas que para o meio rural é sem dúvida nenhuma um luxo. A falta de internet, a falta de diversão para os jovens, a falta de atratividade é o que tem tornado o campo cada vez mais deserto e sem famílias jovens. Isso é um grande problema porque os alimentos precisam ser produzidos. E aí o meu apelo é para você pai, para você mãe, que tem os seus filhos aí trabalhando com você, faça a sucessão familiar. Comece a delegar responsabilidades, comece a cobrar uma postura do seu filho, é óbvio, de acordo com cada idade, para que ele consiga ter maturidade com o tempo, respeitado o tempo, é óbvio, para tocar a sua propriedade. Vá delegando aos poucos, você não vai perder a sua propriedade. Você vai transferir a sua propriedade e o seu filho, a sua filha, vai tocar a sua propriedade aí. E o gosto, é claro, sem dúvida nenhuma, do pai e de uma mãe que vê o filho seguindo os passos do pai, sem dúvida nenhuma, é o maior orgulho para todos nós. Certo, pessoal? Quero agradecer a todos vocês que ficaram comigo até o final do vídeo. Meu muito obrigado. Deixe o joinha se você não deixou, com certeza ajuda e fortalece o nosso conteúdo e o nosso canal. E compartilha com um amigo que não assistiu o vídeo ou que está precisando de uma ajuda. Se não é inscrito, se inscreva. Vai gostar, tem muito conteúdo de valor para você e para sua família aqui. Meu muito obrigado especial aos membros do canal que acreditam ainda mais no nosso trabalho e depositam essa confiança extra. E a todos vocês que são os nossos inscritos. Um abração e até o próximo vídeo.